Amén. Vamos a estar teniendo el tiempo pues con el pastor. Ya no necesita la proyección. No. Hermanos, les invito a que abram sus Bíblias en 1 Juan. Enquanto abrimos nuestras Bíblias, quero saludá-los em nome de Cristo, em nome de Cristo. E hoje nós vamos ao capítulo 5 de 1 Juan. E vamos a ler do versículo 1 hasta o versículo de número 12. E mientras hago a leitura para vocês, les pido que lean o texto bíblico com reverência à palavra de Deus. 1 Juan capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que engendrou, ama também ao que ha sido engendrado por ele. E nisso conhecemos que amamos a los hijos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Pois esse é o amor a Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são gravosos. Porque todo lo que é nascido de Deus vence ao mundo, e esta é a vitória que ha vencido ao mundo, nossa fé. Quem é o que vence ao mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por la salvación en Cristo Jesús, por tu amor y gracia. Gracias porque podemos abrir las Escrituras y estudiarla. Y pedimos que ahora que estamos delante de tu palabra, que a través de tu Espíritu el Señor mismo transforme nuestra mente y corazón, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, alguna vez nos hemos preguntado qué significa creer en Jesús.
En nuestro mundo actual, la palabra fe puede significar casi cualquier cosa. Juan escribía a una comunidad confundida por los falsos maestros que decían tener una fe superior, pero cuyas vidas contradecían las enseñanzas de los apóstoles. En medio de esa confusión, Juan nos dibuja un retrato claro y completo de la fe verdadera. En 1 Juan capítulo 5, del verso 1 a 12, nos muestra un camino que comienza con creer en Jesús como el Cristo. Se manifiesta en amor y obediencia, y a la continuación nos da poder para vencer al mundo y finalmente descansa en el testimonio divino que nos asegura vida eterna. Esse mensaje es especialmente importante para nosotros, porque muchos reducen la fe cristiana a un sentimiento personal, a unas reglas morales o a unas doctrinas sin conexión con la vida diaria. Juan, en ese texto, nos ofrece una visión donde la fe auténtica transforma todo nuestro ser. Y ahora nosotros vamos juntos considerar el primer aspecto fundamental de esta fe transformadora, algo que cambia nuestra identidad misma y se derrama naturalmente en amor hacia los demás. Veamos el primer punto y vamos a considerar aquí que la fe nos identifica como hijos de Dios y se expresa en amor. Versículos 1 a 3, una vez más, voy a mencionarlos a lo largo de este primer punto. Aquí Juan empieza con una verdad que es fundamental para nosotros. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y esta frase simples nos revela algo asombroso. Essa frase nos diz que a fé verdadeira não é simplesmente algo que decidimos. É señal de que Deus ha obrado em nós. Fíjense em las palavras que Juan usa. Juan dice, es nacido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quando Juan utiliza esta expressão, é nascido de Deus, está falando de algo que Deus hizo por nós. Pablo em Efésios disse que nós estávamos muertos em nossos delitos e pecados. E aqui Juan apunta en esta direção. Habla de lo que Deus ha hecho en nosotros e cujos efeitos continuam. Não somos simplesmente pessoas religiosas, somos novas criaturas, somos nascidos de Deus, temos su ADN espiritual em nosso interior, pero esta nova identidade imediatamente se manifesta em amor. Diz o texto, todo aquele que ama al que engendrou, ama também al que ha sido engendrado por ele. Ou seja, a fé autêntica, a qual Juan está tratando de apresentar-nos, nunca está aislada. Naturalmente, essa fé produz amor hacia nossos irmãos e irmãs. E por diversas vezes, Juan, a lo largo de sua carta, habla del amor hacia los demás. En Mateo, en el Sermón de la Montaña, Jesús habla e instruye a su pueblo a amar hasta sus enemigos. Si amamos nuestro Padre Celestial, también
amaremos a seus outros filhos. Aqui quando disse que amamos todo aquele que ama ao que engendrou, ama também ao que ha sido engendrado por ele. Se pode tomar aqui como os demais irmãos em la fé. Essa conexão que Juan hace entre fé e amor é extremamente fundamental. Porque Juan la apresenta como uma prueba. Mira o que diz o verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Deus quando amamos a Deus e guardamos sus mandamentos. Notem a direção de esta prueba. Juan não disse, sabemos que amamos a Deus quando amamos a seus hijos, sino que sabemos que amamos genuinamente a los hijos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. ¿Por que essa direção? Porque alguns em la comunidade cristiana de aqueles entonces, comunidade que Juan se dirige, decían amar a los hermanos, pero lo hacían de uma maneira que contradecía a vontade de Deus. Quizás tolerando el pecado, ou comprometiam a verdade em nome de la unidade. E aqui Juan aclara que o amor autêntico sempre está alineado com o amor de Deus e a obediência a sua palavra. Em outras palavras, se eu amo a meu irmão e meu irmão está em pecado, eu devo ir a ele e mostrar-lhe biblicamente seu pecado. Se eu amo a meu irmão, pero lo veo em pecado e lo dejo metido en pecado, esse amor não refleja o amor que está fundamentado em Deus e em la obediência a sua palavra. E Juan continua, pois este é o amor a Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são gravosos. O que quer dizer Juan é que a fé verdadeira não só produz amor, sino também obediência gozosa. E essa afirmação contradecía diretamente a los falsos maestros que separavam o amor a Deus de la obediência. Eles promoviam uma espiritualidade desconectada completamente de la ética cristiana. Juan é claro, o amor a Deus se demonstra concretamente em la obediência a seus mandamentos. Devemos actuar modelados por los mandamentos del Senhor. E por que não são pesados? Ou por que não são gravosos estes mandamentos? Notem como Juan descreve esses mandamentos, utilizando justamente essa expressão, não são gravosos. E não são gravosos porque os mandamentos de Deus não são cargas pesadas impostas para limitar nossa liberdade. São expressões de seu amor que nos guiam hacia a vida abundante que Ele deseja para nós. E uma vez mais, por que não são pesados para o crente? Eu posso dizer a partir desse texto que os mandamentos de Deus não são pesados porque nascem do amor de Deus, não de seu desejo de controlar-nos, porque o Espírito também nos capacita internamente para obedecê-los. E ademais disto, esses mandamentos não são gravosos, porque nossa nova natureza, nascida de Deus, está em sintonia com esses mandamentos, e já não são
reglas externas, sino expresiones de quienes somos realmente em Cristo. Por isso que não são gravosos, não são pesados. Os mandamentos del Senhor, se um creyente los toma como pesados, como uma carga pesada, algo está errado. Hermanos, han experimentado essa transformação que se manifesta em amor e obediência? Se bem, principalmente como hijos de Deus, amam a seus irmãos em Cristo não por afinidade natural, sino porque são amados de Deus, encontram que os mandamentos de Deus são expressões de seu amor, não cargas pesadas. Creio que estas perguntas podem ajudar-nos a uma avaliação quanto a este primeiro ponto. Pero Juan não para aí no verso 3. Aqui Juan nos habla de uma fé autêntica que transforma nossa identidade e relações. Pero agora veamos como essa mesma fé nos capacita a enfrentar os desafios do mundo que nos rodeia. E este é o segundo ponto, a fé que nos dá vitória sobre o mundo. E aqui eu vou considerar os versos 4 e 5. Juan continua com uma promessa poderosa nesses versículos. Mira o que diz: porque todo lo que é nascido de Deus vence al mundo, e esta é a vitória que ha vencido al mundo, nossa fé. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí Juan conecta nuestra identidad como hijos de Dios com uma capacidade extraordinária de vencer al mundo. Mira, quando uno empieza a estudar os escritos de Juan, luego se dá conta de que o mundo, quando Juan utiliza esta expressão, não se refere principalmente ao planeta Terra ou às pessoas, sino é uma referência direta ao sistema de valores e poderes que se opõem a Deus. E é esse ordem social caído que promove o orgulho, a codicia e os desejos egoístas. E Juan lo describe nesses termos em 1 Juan capítulo 2, versículo 16, quando habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Essa referência que Juan hace a esse sistema caído de valores e de poderes que se opõem a Deus. O que quer dizer, además disso, Juan com esses versículos? Quer dizer que a fé autêntica nos permite resistir à pressão de conformar-nos a esse sistema. Aqui Juan nos dá uma nova perspectiva, novos valores e novas prioridades. Aqui Juan nos mostra de maneira muito clara que a fé verdadeira nos libera da tirania, da opinião pública, do consumismo desenfrenado, da búsqueda obsessiva de status. Essa fé verdadeira nos permite dizer não a lo que o mundo considera indispensável e dizer sim a lo que Deus valora, incluso quando isso nos hace parecer diferentes. Hermanos, mira a sociedade onde vivimos hoje em dia. A pressão
viene de todos los lados, para que la iglesia se conforme a este nuevo patrón familiar, a novo patrão estabelecido quanto à sexualidade e tantas outras coisas. Delante de essa realidade, devemos tomar em sério o que disse Juan, que essa fé autêntica nos permite dizer não a estas coisas do mundo. Esta vitória não é algo que logramos por nosso esforço, e Juan é claro quanto a isso também. Esta é a vitória que ha vencido o mundo, nossa fé. A vitória já está assegurada. Aqui la temos de maneira muito clara. Nós estamos lutando para ganhar. Estamos lutando desde a posição de quienes já han ganado em Cristo. E nossa fé nos conecta com a vitória de Cristo. E esta fé vitoriosa tem um conteúdo específico. O texto bíblico sigue dizendo: quem é o que vence o mundo, senão o que cree que Jesus é o Hijo de Deus? Não é uma fé general em um poder superior ou em valores espirituais abstratos. Não é fé na fé, é fé especificamente em Jesus como o Hijo de Deus, el que vino em carne, el que morreu e ressuscitou por nós. Essa verdade, quando la creemos de coração, nos transforma desde dentro e nos capacita a resistir às pressões da sociedade nesse mundo caído. Esta enseñança de Juan era especialmente relevante nos primeiros siglos para os primeiros leitores de Juan, que enfrentavam pressões sociais para conformar-se a práticas religiosas paganas, pero é igualmente relevante para nós hoje, que enfrentamos pressões para adotar valores contrários aos valores de Cristo. Perguntemos-nos, irmãos, estamos experimentando essa vitória sobre o mundo? Nossa fé em Cristo nos está capacitando para resistir à pressão de conformar-nos aos valores dominantes de nossa cultura, quando contradiz os valores do reino de Deus. Vemos evidência em nossa vida de que estamos sendo transformados por la renovação de nossa mente, em lugar de ser moldeado por los patrones de este mundo. Outra vez, a intenção das perguntas é evaluar nossa vida cristiana à luz de este texto. Depois de ver os efeitos transformadores da fé, profundicemos agora em seu fundamento, porque nossa fé não está construída sobre a arena, sino sobre o testemunho firme e confiável de Deus mesmo. Esta fé que nos transforma em hijos de Deus, que nos llena de amor hacia el outro e nos dá poder para vencer a este mundo caído, é uma fé que está fundamentada no testemunho divino e que nos assegura vida eterna. Aqui nós vamos considerar nesse terceiro ponto os versículos de 6 a 12. E creio que para muitos cristianos esse texto parece um pouco complicado de interpretar, pero nós vamos tratar de apresentárselo com a graça de Deus de uma maneira mais sencilla. En los versículos 6 y 12, Juan cambia el enfoque de los efectos de la fe a la base de la fe. Quiere asegurarse de que entendemos que nuestra fe no es una construcción subjetiva, sino
una respuesta al testimonio divino de que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Acabei de leer el verso 6. Aquí Juan utiliza la palabra agua y sangre. Y probablemente se refiere al bautismo de Jesús, o sea, al inicio de su ministerio público y a su crucifixión, la culminación de su obra redentora. Y juntos abarcan toda su misión terrenal. Mira que Juan está escribiendo en un contexto donde los falsos maestros dudaban o negaban, mejor dicho, la humanidad de Cristo o su divinidad. Y Juan, cuando habla de que Él vino en agua y sangre, hace una referencia a la encarnación de Cristo. O sea, Juan está tratando una vez más de contestar esta enseñanza de los falsos maestros. Y Juan enfatiza que Jesús vino no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Isso é, como dijo, uma resposta direta a los falsos maestros que não aceptavam o bautismo de Jesus, pero negavam, que aceitavam o bautismo, pero negavam a importância salvífica de sua morte física. E aqui Juan insiste neste ponto. El mesmo que foi bautizado é o que morreu em la cruz. A encarnação foi real e completa. Essa é a defesa que Juan apresenta delante de los falsos maestros. El versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Verso 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Veamos um comentário breve sobre o versículo de número 7. Primeiro, a maioria das versões em espanhol, sim, a maioria, não apresentam o versículo de número 7, porque diz que não se encontra em los manuscritos griegos mais antigos e que possivelmente foi añadido o verso 7 más adelante en una de las traducciones latinas hechas en aquellos entonces. Pero el de la Reina Valera, así como también la traducción en portugués y otras traducciones, mantiene esse versículo 7, porque entendem que é uma enseñanza bíblica verdadeira, inspirada por Deus, e que não contradice lo demais de lo que viene diciendo o tratado Juan de presentar em sua carta, e tampouco vai em contra de lo que a Bíblia ensina acerca de la doutrina de la Trinidad. Entonces, el testimonio celestial que encontramos en el verso 7 se manifiesta y confirma a través del testimonio terrenal que encontramos en el verso 8. Y esa correspondencia refleja un principio importante en la teología reformada, que tiene que ver con la revelación divina que se comunica a través de meios concretos e históricos. E o verso 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua
y la sangre, y esos tres concuerdan. Aquí Juan presenta un testimonio triple, quizás evocando el principio legal de que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo o asunto, basado em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Pero eu quero mencionar uma vez mais a relação do versículo 7 e 8, ressaltando que desde uma perspectiva da teologia reformada, esses versículos de 1 Juan capítulo 5 apresentam uma relação complementar entre o testemunho eterno da Trinidade no cielo e sua manifestação histórica em la tierra. Ou seja, esta relação mostra como a verdade divina acerca de Cristo se revela e confirma tanto na esfera celestial como em la tierra, como em el testemunho terrenal. Pero todavía es necesario decir también acerca de la importancia de ese testimonio, que Juan pasa a subrayarlo en el verso 9 y 10, diciendo: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí Juan estabelece un argumento poderoso. Juan va a decir: si aceptamos el testimonio de los hombres en asuntos cotidianos, como tribunales, contratos, relaciones, o mismo el testimonio de los apóstoles, cuanto más deberíamos nosotros aceptar el testimonio de Dios, que es absolutamente confiable. Rechazar ese testimonio es en hecho llamar a Dios mentiroso, y esta es una acusación gravísima. ¿Y cuál es el contenido de ese testimonio? Juan lo resume en los versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida no es un concepto abstracto, sino una realidad personal que reside en su Hijo. Tener esta vida significa tener el Hijo. Está em relação personal com Cristo. Não é simplesmente crer hechos acerca de Jesus, sino recibirlo a Él mismo como nuestro Salvador y Señor. Ese es el punto y la transformación, la base de la transformación de nuestra vida. Esta enseñanza de Juan estabelece el fundamento objetivo de nuestra fe. No creemos baseado en preferencias personales o experiencias subjetivas, aunque essas tenham su lugar. Creemos porque Dios mismo ha testificado acerca de su Hijo, y ese testimonio del Padre es absolutamente confiable. E además, esta enseñanza nos dá seguridade de salvação. Dice: si hemos recebido al Hijo por fe, tenemos vida eterna. No es algo que esperamos obtener en el futuro, es una posesión presente, es una acción con efectos adelante. Essa seguridade não produz complacência, sino gratitude e motivação para viver de maneira digna de este dom incomparável.
umas perguntas para ajudar-nos a refletir neste ponto. Está nossa fé fundamentada nesse testemunho divino? Hemos recebido não só informação acerca de Cristo, sino a Cristo mesmo? Experimentamos a vida eterna como uma realidade presente, não só como uma esperança futura? Vivimos com a segurança de que, tendo al Hijo, temos todo o que necessitamos? Esta é a enseñança que encontramos nesses primeiros 12 versículos de Juan. E agora podemos seguir para a conclusão. Aqui, hermanos, nós hemos recorrido o caminho que Juan traça nesse passagem, desde a natureza fundamental da fé hasta suas manifestações e fundamentos mais profundos. Hemos visto aqui que a fé autêntica nos identifica como hijos de Deus. Se expressa em amor e em obediência. Nos dá vitória sobre o mundo. Se fundamenta no testemunho divino que nos assegura a vida eterna em Cristo. Esta visão integral da fé contrasta radicalmente com as versões fragmentadas que a menudo encontramos em nossa cultura. Não podemos separar a fé de la conduta. Não podemos ter uma fé cada domingo e os demais dias da semana guardá-la como uma coisa, como um acessório que nós lo tomamos quando temos interesse. Se nós creemos em Jesus, devemos viver fundamentados nessa fé. Não podemos separar o amor a Deus do amor a los hermanos, como se pudiéramos manter uma relação vertical sem la horizontal. Não podemos separar a vitória espiritual da verdade doctrinal, como se pudiéramos vencer ao mundo sem uma compreensão correta de quem é Jesus. Pero a boa notícia é que não temos que generar esta fé transformadora por nosso próprio esforço. Essa fé é resultado de haver nascido de Deus. É sua obra em nós. Nossa responsabilidade é receber com fé o testemunho que Ele ha dado acerca de seu Hijo e permitir que as implicações desse testemunho transformem cada aspecto de nossa vida. Se hoje reconheces que tu fé ha estado fragmentada, quizás has creído intelectualmente sem permitir que essa crença transforme tus relações ou conduta. E a invitação é que recibas o testemunho completo de Deus acerca de seu Hijo. Não só que Jesus é o Cristo que vino em carne, sino também que em Ele está a vida eterna que necessitamos. Uma vida que transforma desde dentro hacia fora. Agora, se has estado lutando com dúvidas sobre a autenticidade de tu fé, esse passagem te oferece critérios concretos para evaluá-la. Estás crescendo em amor hacia los hermanos, encuentras en los mandamientos de Deus expressões de seu amor, não cargas pesadas. Estás experimentando vitória sobre os valores e pressões do mundo. Tienes a segurança interna de que possuis vida eterna em Cristo. Essas são evidências de que has nascido de Deus. Agora, se reconheces áreas onde necessitas crescer, quizás em tu amor hacia certos hermanos, ou em tua atitude hacia alguns mandamentos, ou em tu resistência às pressões do mundo, recuerda
que essa transformação é um processo. É o que os teólogos falam de la santificação. É um processo de toda a vida. Lo importante não é a perfeição instantânea, sino a direção consistente, a perseverança. E se tu coração anela amar mais, obedecer melhor, experimentar mais plenamente a vida que está em el Hijo, isso mesmo é evidência de que o Espírito está obrando em tu vida. Hermanos, esta é uma enseñança preciosa e que deveríamos tomar quizá o resto do dia para meditar em ela um pouco mais, fazendo essas avaliações de como estamos avançando ou se estamos ou não avançando em la perseverança de esse testemunho de Deus. Vamos orar. Padre, alabado seja tu nome por esta enseñança de Juan. Gracias por inspirá-lo através de tu Espírito. E pedimos que nos ajudes a evaluar como está nossa vida cristiana à luz de lo que acabamos de escuchar. Pedimos por tu graça e misericórdia sobre nós e pedimos que nos bendiga ao longo da semana, para que podamos viver tal e qual confessamos em termos de fé. Que podamos reflejar a Cristo em lo que decimos, hacemos em cada dia da semana, para a glória de tu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus el Padre, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Vamos a amém triple. Amém. 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 Irmãos, hoje vamos, además del café,